Você está cansado de ser só mais um trocador de peças, de devolver aparelhos para o cliente porque o defeito era na placa? Chegou a hora de sair da média e entrar para a elite do reparo. Este não é mais um curso básico. É a sua jornada para se tornar um especialista que resolve qualquer defeito, em qualquer aparelho. iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola, não importa a marca. Você terá o conhecimento para diagnosticar e reparar. Vamos começar pelo diagnóstico diferencial. No iPhone, por exemplo, o aparelho não liga. Você coloca na fonte e vê um consumo travado em 80 mA. Um técnico comum condena a placa. Você, especialista, sabe que isso indica um curto na malha VDD. Mas, com a câmera térmica, você encontra o capacitor exato em curto, remove, substitui e o aparelho volta à vida. Ou então, um iPhone não carrega. Antes de trocar o conector de carga, você usa o multímetro em escala de condução reversa no dock test e vê valores alterados. Diagnóstico. Falha no Tristar, o famoso U2. Troca UCI e problema resolvido. Agora, vamos para o mundo Samsung. 1A51 chega sem carregar. Você testa a bateria, o conector, tudo ok. Usando o esquema elétrico, você mede as tensões de entrada e saída do PMIs, o circuito integrado de gerenciamento de energia. Você descobre que a tensão VP não está chegando. Identifica um diodo de proteção em fuga. Faz a substituição e o aparelho está carregando perfeitamente. E aquelas telas AMOLED que ficam com listras verdes ou simplesmente não acendem. Vou te ensinar a diferenciar um defeito no display de uma falha no circuito de imagem na placa, analisando os sinais de dados MMP e os famosos Xiaomi, que morrem do nada. Um pouco X3 propagado, um clássico, a maioria condena a placa. Mas você vai aprender que em 90% dos casos é uma falha de solda fria no processador. Na CPU, com a técnica correta de aquecimento e pressão, você faz um reflow e o aparelho volta a funcionar, um reparo que a maioria nem tenta. Já nos aparelhos da Motorola, o desafio muitas vezes é o software. Um Moto G que fica em loop infinito no logo. Você vai aprender a usar as ferramentas certas para analisar o bootloader, identificar se é uma falha de partição corrompida e reinstalar o sistema de forma avançada, muitas vezes salvando os dados do cliente. E quando o problema é sinal, vamos mergulhar no setor de radiofrequência, identificar falhas no amplificador de potência ou no transceptor, um diagnóstico que poucos técnicos no Brasil sabem fazer. Para fazer reparos de verdade, você precisa das ferramentas e técnicas certas. Esqueça o soprador de ar quente no máximo. Vou te mostrar como usar a temperatura e o fluxo de ar ideais para cada tipo de placa. Como remover blindagens sem arrancar componentes ao redor. Vamos trabalhar com stencils de precisão, específicos para cada marca e modelo, para fazer um rebowling perfeito. E aquelas telas curvas da linha Edge da Samsung, que todo mundo tem medo de abrir, você vai aprender o método seguro, usando calor controlado e ventosas, para desmontar o aparelho sem trincar a tela, economizando centenas de reais em prejuízos. Mas o reparo moderno não é só hardware. As soluções de software avançadas são um divisor de águas. Você vai dominar o uso de boxes e dongles, como a UMT ou a Z3X. Um cliente chega com um Samsung bloqueado pela conta Google e não lembra a senha. Você vai saber como fazer o desbloqueio. Ou um aparelho que teve um MIMI e corrompido após uma atualização mal sucedida, você vai aprender a reescrever o MI original, um serviço de altíssimo valor. Nos iPhones, o terror são os reinícios aleatórios. O aparelho reinicia a cada 3 minutos. Você vai aprender a extrair e analisar os panic logs, os relatórios de erro do sistema. O log aponta para mic 1, pronto. Diagnóstico preciso. Falha no microfone inferior. Você troca o componente e resolve um problema que parecia ser de placa-mãe. Agora vamos falar dos defeitos crônicos. A mina de ouro do técnico especialista. iPhone 7 sem som,
em ligações. O famoso defeito do codec de áudio. Você vai aprender o passo a passo completo. Remover o CI, limpar os pads, refazer a trilha C12, que sempre se rompe debaixo do CI, com um jumper minúsculo, fazer o rebowling e ressoldar o componente. Um serviço que você pode cobrar um valor expressivo e que tem demanda todos os dias. Na linha X da Motorola, o clássico defeito do microfone, que para de funcionar. Vamos direto ao ponto, identificando o CI de áudio responsável e fazendo a substituição. E na linha A da Samsung, quando o aparelho da imagem, mas a tela fica escura, é uma falha no circuito de backlight. Vou te ensinar a medir o circuito, encontrar o diodo, ou a bobina, em curto, e restaurar a iluminação da tela. E claro, voltando aos Xiaomi, vamos aprofundar nas técnicas de reflow e rebowling para resolver de vez os problemas de solda fria na CPU e memória. Quando você dominar tudo isso, estará pronto para um nível mais alto. A elite da microsoldagem. Estamos falando de reparar trilhas rompidas debaixo de um processador, de reconstruir pads que foram arrancados da placa usando fio de cobre esmaltado, mais fino que um fio de cabelo, e resina UV para a cura. E o serviço supremo, o transplante de componentes. Imagine uma placa de iPhone que foi atropelada. Tá toda quebrada. Irrecuperável. Mas o cliente precisa dos dados. A pergunta é: você quer continuar sendo um técnico comum competindo por preço para trocar uma tela, ou quer se tornar um dos poucos especialistas capazes de realizar esses reparos complexos, com alto valor agregado e uma lucratividade que a maioria nem imagina ser possível? A escolha é sua. Se você está pronto para se juntar à elite, para dominar a arte do reparo em placas de celular e se tornar uma referência na sua região, o caminho começa agora. Clique no link, conheça o treinamento completo e inicie sua transformação. Obrigado por assistir e te vejo na área de membros.